Boa noite a todos. Vamos começar com a nossa sexta aula do nosso curso de aviamento pessoal através de disciplinas espirituais. Vamos começar logo com a nossa aula, apresentando o nosso encontro de hoje. Hoje iremos tocar um assunto muito interessante. Vamos falar de algumas disciplinas que são importantes para a nossa vida, né? O nosso dia a dia como cristãos. Iremos falar de adoração e depois iremos falar sobre oração. Mas, Maurício, já falamos nas outras aulas. Sim, mas hoje vamos ver alguns pontos de vista que são diferentes, né, respeito a que nós costumamos ter, e são pontos de vista de outros autores, né, por sinal. Vamos começar hoje agora com a nossa aula sobre adoração. Adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purgar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de Deus. Isso que nos diz William Temple. De acordo com John Koesler, autor do livro A Surpreendente Graça nas Decepções, a adoração é, por natureza, uma resposta. Assim como é um instrumento musical em que todas as outras cordas ressoam quando uma é ponteada, a adoração terrena ressoa a adoração no céu. É um conceito mais amplo, acredito eu. Nunca tinha ouvido falar até ler esse livro, mas acreditamos que tudo que vamos aprender nesta noite vai fazer sentido para todos nós. Você concorda com essa afirmação? Ou você discorda e tem outra concepção a respeito da adoração? Alguém quer expressar algum conceito de adoração? Daniel, vou te chamar logo em jogo, porque sei que tu tá mais... Acabei de saber que tu tá mais apto para essa função. Daniel, tá conosco? Tá. Enquanto ele pensa aí, eu gosto dessa ideia de ser uma resposta, né? É uma resposta diante de tudo que Deus fez, diante de tudo que Deus faz, diante de tudo que Deus é. Eu gosto demais dessa ideia, né? Que esse autor diz, né? Que é a nossa resposta a Ele, a nossa atitude, nossa devoção, nossa entrega, nossa renúncia, nossa obediência, nosso louvor, né? Então, acho fantástico esse conceito, né, de ser uma resposta, né, E diante tem de Deus. mais, né? Gente, vamos aprender hoje nessa aula como o nosso louvor faz parte de algo muito maior, né? Se alguém, se ninguém mais quer dar um palpite nesse momento, vamos continuar com a nossa aula. Alguém mais? Estão me Então, ouvindo? opa, Daniel, opa. Estão Você ouvindo aí? concorda com essa afirmação, Daniel? Meu Deus, e como? Não deixa de ser uma resposta. Pastor, Tá cortando, Daniel. Fechou o Você, teu você áudio. colocou, você tirou o áudio, Daniel. Você tirou o áudio, você mutou. Foi só que você clicou no mute. Você tem que tirar o mute. Você está mutado. Isso. agora, foi? Agora Agora sim, vai. Foi? você tirou o mute. Certo. Ótimo, tá. Acho que eu baixei aqui sem querer. Foi sem Ah, querer. tá. Então, assim, eu acredito que tudo que vamos fazer, né? Tudo que a gente vai fazer tem que ter a adoração ao nome do Senhor, tudo com ações de graças, né, pastor? Essa questão eu também concordo de ter uma resposta, né? Resposta do que Deus tem feito na minha vida, resposta do porquê o Senhor me escolheu, sendo que a gente costuma muito dizer isso, né? Se eu tivesse que escolher alguém, talvez eu não me escolheria por me conhecer, e o Senhor nos escolheu dessa forma, sabendo quem somos, para tratar conosco, para trabalhar, aquilo que a palavra de Deus fala, né? Sobre a questão da edificação.
E eu creio que todos os dias o Espírito Santo de Deus ele coloca um tijolo a mais nessa edificação. Então, eu quero digamos assim, ter essa resposta para Deus de adoração em tudo que eu fizer, responder a Deus em adoração. E domingo agora mesmo, pastor, eu estava comentando com eles aqui na igreja, a minha situação, né, foi justamente sobre a prova do louvor dos nossos lábios, né? Quando ali Moisés, depois do Mar Vermelho, caminharam 3 dias, chegaram até Mara, né? E ali as águas não poderiam beber, e o povo reclamou novamente. Então, a questão era justamente levantada para esse termo, se em tudo estamos adorando, se em tudo estamos dando uma resposta para Deus em adoração ou em murmuração, né? Então, é um texto que eu fiquei apaixonado por esse texto de Êxodo, né? Onde ele mostra esse povo que caminhou pelos 3 dias e chega em Mara, e talvez eles tivessem olhado a distância, né? Oh, glória a Deus, Deus é maravilhoso, quando eles vão tomar água e percebem que não dava para ser tomada, e Deus disse a Moisés pegar um arbusto, jogar, e as águas se tornaram doces. Só que depois daquele lugar, né, eles encontraram um lugar muito melhor, onde tinham realmente uma água que pudessem Tá beber, cortando. palmeiras onde pudessem ali acampar. Então, assim, Deus tinha o melhor para eles. A questão eles não sabiam disso, por isso murmuraram. Então, eu acredito que a adoração ela tem que ser essa resposta, né, a tudo que Deus faz, a tudo que Deus move em nossas vidas, e até quando a gente não vê o mover, eu sei que Deus quer fazer algo, então a gente tem que adorar ao Senhor em todo o tempo. Amém. Mas vamos agora ver. Obrigado pelo compartilhamento, Daniel. Vamos ver o que o nosso autor identifica nesse momento, né? De acordo com Isaías 1:3, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então vemos que em Isaías tinha já um louvor, né, levantado, tinha uma glória, tinha anjos clamando ao Senhor. E, continuando em Apocalipse 4:8, vemos a prosseguição disso, a continuação disso. Cada um deles, diz assim no Apocalipse, tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Vale ressaltar onde diz dia e noite repetem. Não repetiam ou irão repetir. É verbo presente. Percebe-se nisso uma continuidade na adoração dos anjos. Significa que há uma continuidade de adoração. O Wesley continua dizendo para nós: a adoração não é a nossa tentativa de projetar a voz para que ela seja ouvida no céu. Também não é uma performance executada no palco terreno para agradar um Deus espectador. Certamente também não é algo que fazemos acima de tudo para nós mesmos, como se fosse uma espécie de entretenimento espiritual ou alegria espiritual para nós mesmos. E num sermão intitulado Louvor, uma das principais ocupações do céu, Jonathan Edwards, teólogo do século XVIII, explica: vamos considerar que a igreja na Terra forma uma mesma sociedade com os santos que estão adorando a Deus no céu. Não existe uma igreja de Cristo no céu e outra na Terra. A igreja é só uma. Portanto, se a igreja é só uma, e se já há um louvor real, consistente, que vem de muito tempo no passado, com certeza ele continua vivendo hoje. Quando a igreja se reúne para cultuar, ela se ocupa de uma atividade celestial. Quando a nossa igreja cultua, quando nós cultuamos o Senhor,
nós simplesmente entramos a fazer parte de alguma coisa que já está acontecendo. E como vimos em Apocalipse, acontece de dia e de noite. Ela se repete de dia e de noite. Ele continua dizendo, a igreja adoradora não se restringe a imitar o que acontece no céu. A igreja que está adorando participa da adoração celestial. Assim como alguém que entra na igreja depois do culto começado, os adoradores da terra entram em uma atividade que já está em andamento no céu. E acho isso fantástico. Nós participamos de um tema que foi iniciado por aqueles que estão diante do trono de Deus desde o começo do mundo e nós somamos nossa voz à deles. Por isso, a igreja adoradora é parte de uma congregação muito maior, que inclui patriarcas, profetas, santos e anjos. Visto sob esse ponto, esse aspecto, nós começamos a entender que o nosso louvor não é pequeno. O nosso louvor, mesmo feito em casa, não é nada de pequeno. Nós estamos nos agregando, nós estamos nos juntando ao louvor que acontece dia e noite no céu. Paulo nos exortou assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, em todos os momentos e lugares, podemos oferecer o perfeito louvor e adoração ao Senhor. Não precisando, por isso, esperar o domingo na igreja. Quando adoramos, estamos nos unindo ao louvor que ininterruptamente ecoa nos céus, no universo e por todas as criaturas. Tem um vídeo que eu vou passar para vocês, por questão de tempo, não vamos transmitir o vídeo aqui, que duram 20 minutinhos, mas depois vou passar um link. É uma representação do universo louvando ao Senhor. Alguém já ouviu falar, talvez, das baleias e das estrelas que louvam a Deus? Se alguém já conhece esse vídeo, vai compreender melhor o que eu estou querendo dizer nesse momento. Quem não assistiu, depois assiste. Vamos passar o link dentro do grupo e vocês vão perceber que realmente tudo que foi criado em qualquer lugar do universo, seja aqui na Terra, seja no céu, seja em outra galáxia, tudo que foi criado pelo nosso Senhor continua dando louvor a Ele ininterruptamente. Isso eu acho que é a beleza da adoração. Essa é a adoração pura, verdadeira. É o reconhecer e o nosso agradecimento a Deus porque Ele nos criou. Isso eu acho que não tem um valor agregado maior, né? Aos domingos, junto à congregação, nos unimos ao louvor eterno, em uma só voz, e assim adorar o Senhor em espírito, em verdade. Mas ele alerta o Koesler, cuidado, o louvor não é um entretenimento. Apesar de talvez gostarmos da experiência, o principal objetivo do louvor não é agradar, menos ainda distrair. De fato, a Bíblia oferece muitas evidências que sugerem que desse lado da eternidade, aqui onde nós moramos, a experiência com a presença de Deus é quase sempre acompanhada de desconforto. Por que desconforto? Porque o Senhor nos confronta. O que se aproxima de Deus passa a ter consciência de seu pecado e da santidade dele. Por isso, muitas pessoas durante a adoração estão chorando, ou estão cabeça baixa, ou estão se arrependendo de algum pecado, porque a beleza do louvor não é somente a música, é o momento em que nós estamos nos conectando com o Altíssimo, estamos conectando com o Senhor. É nesse momento que nós somos sondados, né? Como diz aquela música, sonda o meu coração. Então, Deus sonda. E se tiver alguma coisa que está errada, é nesse momento que Deus, quando nós estamos rendidos ao louvor, quando estamos agradecendo a Ele, Deus traz para nós o arrependimento, né? Isso porque Deus não aceita qualquer louvor, né, que lhe é oferecido. Não me refiro ao estilo musical. Hoje temos muitas igrejas, muitas denominações, temos igrejas que fazem música mais mundana, né?
igrejas que fazem música mais clássica, algumas ainda são ligadas à harpa, outras são músicas mais modernas. Então, Deus não está ligado a isso. Até porque um pastor que eu tinha lá na Maranata, em São Luís, ele me ensinou que que o louvor, ele sobe para Deus com um aroma agradável. Então, Deus não está ligado a isso. Mas Deus se agrada do sacrifício feito pela fé. Em Gênesis, aqui ele tem um exemplo, Deus se agradou da oferta de sacrifício de Abel e rejeitou a de Caim. Mas é aí que está. Aqui que nós devemos estar devemos tomar mais cuidado. Deus não faz distinções com base em preferência pessoal musical, como às vezes nós fazemos. Às vezes estamos no culto e toca aquele louvor, esse louvor é chato. Ou toca aquele louvor, a gente gosta mais. Esse é novo, eu conheço a letra. Não, isso aqui é sempre esse aqui. Deus não tem dessa seleção que nós fazemos, pessoal, das músicas que escutamos no louvor. Mas ele nos alerta. O sacrifício de Abel não foi preferido ao de seu irmão porque Deus gostava de carne e Caim lhe ofereceu apenas vegetais. A fé foi o elemento que tornou o sacrifício de Abel mais agradável a Deus. Né? Tem uma citação aqui no Hebreus 11:4. O que faz nosso louvor aceitável a Deus é a fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício expiatório. Quando nós confiamos em Jesus, que nós estamos louvando ao Senhor, com fé, Deus se agrada do nosso louvor. O nosso louvor é sincero, né? A adoração autêntica tem somente um dirigente, Jesus Cristo. E hoje ele está lá, à direita do Deus Pai, mas ele está cuidando também do louvor e da adoração. Ele está vivo e presente entre seu povo. A sua voz pode ser ouvida em seus corações e sua presença é conhecida. Não somente lemos a respeito dele na Escritura, podemos conhecer-o por meio de revelação. Ele deseja ensinar-nos, guiar-nos, repreender-nos e consolar-nos através do Espírito Santo, que ele enviou para nós. Ele tem uma constante ligação conosco por causa disso. Cristo está vivo e presente em todos os seus ofícios. Nós, na adoração, nos inclinamos a pensar, considerar Cristo somente como no seu papel sacerdotal, como Salvador e Redentor. Mas ele é o nosso mestre, ele é o nosso rei, ele é o nosso profeta. Esse é o que ele é em todos os seus ofícios. Ele nos ensina a respeito da justiça. A justiça que Deus muito bem define como SPAT, que é a justiça máxima, a justiça que abrange todas as faixas etárias, sociais, todas as religiões, todas as pessoas. Aquela justiça que Deus fala muito bem de Deuteronômio, quando ele diz para preservar e cuidar das viúvas, dos órfãos, da necessidade, dos pobres. É uma justiça que ela nivela todas as pessoas, dando a todos, em partes iguais, a mesma necessidade, cuidando de cada um, que cada um seja abastecido, tanto espiritualmente, quanto financeiramente, quanto fisicamente. Né? Essa é a justiça, né? Como nós a conhecemos. Cristo está vivo e presente em todo o seu poder. Ele nos salva do domínio do pecado. E se Jesus é o nosso dirigente, seria de esperar que ocorresse milagre na adoração. Né? Curas, tanto interiores como exteriores, serão a regra e não a exceção. Quando nos aplicamos na adoração com todo o nosso coração, com alma e espírito, em espírito em verdade, como Jesus fala, curas, milagres serão a regra. Não de vez em quando, a exceção, como aqui fala. O livro de Atos não será apenas algo para ler, mas será parte da nossa experiência. Enfim, o último ponto, Cristo é o dirigente da adoração, apesar do estilo musical. As pessoas podem pregar, profetizar, cantar, orar, de acordo com a missão chamada por ele. Mas não há exaltação pessoal. A música não é feita para nos agradar. Não precisamos gostar do estilo de música. Precisamos lembrar que durante a adoração nós estamos honrando ao Senhor Jesus.
Então, mudou seu conceito a respeito da adoração? Vamos abrir para perguntas e reflexões agora. Quais ações você tomará a partir de hoje em relação a adorar Jesus? O que vocês acharam desse ponto de vista? Eu anotei alguns pontos aqui que eu achei interessante. Por favor. Quando o autor falou assim que a experiência com a presença de Deus traz desconforto, né? E aí ele vai explicar, né, que esse desconforto é porque quando estamos, né, na presença do Senhor, nós temos consciência do nosso pecado e também da santidade dele, né? Então a reação que isso gera em nós é uma geração é uma reação de humilhação, né? Claro. De Isso não significa que toda também vez que estamos adorando o Senhor nos sentiremos isso aconteça, culpados, né? mas se nós É, estamos em paz com Ele, nós com certeza estaremos louvando plenamente. Quando às mas eu vezes, entendo, né? Sim, quando às pode vezes terminar. isso não acontece, é porque sabemos que no nosso coração tem alguma coisa que está batendo errado, né? E Deus está É, ali justamente para lembrar, né? É o momento que estamos mais próximos dele. eu entendo que diante de Deus, né, não tem como não vir algum sentimento de impureza em nós, né? Porque quem somos nós, né, diante da perfeição e santidade de Deus? De alguma forma, isso impacta a gente, Amém. isso nos traz um quebrantamento, né? Ou uma exultação pelo que ele fez por nós, né? Ou um quebrantamento mesmo, a confissão de pecado, ou um desejo de agradá-lo, de rever alguma, alguma falta de fé que a gente teve, ou alguma coisa que a gente fez que desagradou a ele. Então, concordo assim que esse desconforto santo, né, vamos dizer assim, não que seja algo necessariamente ruim, porque eu entendo que o Espírito Santo, quando ele fala conosco, ele fala de uma maneira muito graciosa e poderosa, né? Isso, claro, para um coração aberto, né? Para um coração rendido, né? Um coração submisso. Mas isso realmente eu concordo, e também as histórias dos avivamentos falam muito isso, né? E um dos grandes sinais de um avivamento é o arrependimento, é a confissão, é o ser humano perceber o quanto que ele precisa de Jesus, o quanto que ele precisa dessa santidade, o quanto que ele precisa se consertar para estar em comunhão com o seu Deus, seu Senhor, que é santo, 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 né? Então, essa foi uma das coisas que eu anotei. Anotei outras coisas, mas se alguém quiser mais falar, À vontade. Eu sempre aprendi um conceito de adoração, questão de você entregar a si mesmo, né? Esse texto de Isaías, eu vejo que ele se entregou a Deus, ele viu a sua insignificância e ele se entregou ao Senhor. Então, eu vejo a adoração, o culto, você realmente se entregar, abrir mão do orgulho, abrir mão de tudo, se entregar para o Senhor. E é isso que eu vejo quando ele fala da oferta de Caim, a diferença da oferta de Caim e Abel foi também que Abel se entregou, ele entregou ao Senhor, o coração dele estava entregue. O coração de Caim não se entregou para o Senhor. É verdade. Certo que ele, até depois, ele não aceitou a, a atitude de Deus. Falando certo, não é? A atitude dele foi completamente arrogante em relação a Deus. Ele não se entregou. Além de entregar a oferta, tem que entregar o coração. é tudo, né? Tem que se entregar por inteiro, né? Coração, mente, o bolso. Eu também tinha notado essa questão da oferta de sacrifício, né? E esse é o louvor aceitável,
né? É a fé em Jesus, a exaltação é a Ele. Né? Que Ele cresça e eu diminua. Também anotei essa questão, né? É o que Jesus criticava nos fariseus, que ele dizia, se você jurar pela oferta no altar, aí vale, né? Porque é o materialismo, jurar pelo ouro, né? Que é mais importante do que altar. É como assim? Mais alguém quer comentar? Ô, pastor, uma coisa que eu anotei aqui e me chamou muita atenção mesmo, foi essa frase que fala que quando a igreja se reúne, né, na adoração, ela se une a uma adoração celestial também, né? Sim, correto. E eu acredito que até nas células também, né, quando nós nos reunimos, né, nos lares, né, no caso, eu tenho uma célula fixa aqui, né? Sim, E essa parte da adoração, quando chega esse momento, né, que a gente tem os 4 E da célula, mas quando chega nessa parte da adoração, tem que ser também uma entrega, né? Porque nós podemos adorar o Senhor em qualquer lugar que nós estejamos, né? Então, eu achei muito interessante essa frase aqui. é verdade. Esse Eu ponto de também, vista dele também, é muito bom. Por favor. eu também anotei quando ele fala que Jesus é o dirigente, né? E aí ele usa cada um como ele quer, ele toca cada um, né? Cada um também oferece, né, a sua entrega ao Senhor. E aí eu pensei naquele texto, né? Cristo em nós e a esperança da glória, né? Então ele quer ser o dirigente da nossa vida, né? Das nossas atitudes, das nossas decisões, da nossa adoração, né? Tudo para o louvor da glória dele, né? Amém. É um ponto de vista. Esse livro para mim abriu a mente, porque nunca tinha imaginado que nós, no nosso pequeno, estamos dando reverência ao Senhor. O Senhor não precisa disso, somos nós que entramos de mansinho no louvor eterno, né? No louvor que já existe. E quando você vai assistir o vídeo mais tarde, não sei se alguém já conhece, você vai entender como o universo louva a Deus constantemente. Nós realmente estamos dando uma palhinha, né? Enquanto nós saímos, termina o nosso louvor, lá continua tocando, lá continua louvando, lá continua ininterruptamente louvando o Senhor. É algo de maravilhoso. Só de se pensar, a gente se sente tão pequeno assim. Às vezes, nossos louvores, aqueles dias que tem aquelas igrejas gospel americanas com 200 membros, eu já vi na Itália também, com louvores, com 200 pessoas tocando a capela sem som. E a gente acha que está fazendo o máximo. E, na verdade, é tanto assim respeito à imensidão, né, do louvor do Senhor. E assim, eu vejo também que a adoração, né, falou-se também de estilos musicais, né? Tem vários estilos, Sim, mas a adoração não diz respeito a nós, né? Diz respeito a Cristo. Isso tem muito a ver mais com a nossa postura, com a nossa submissão, com a nossa obediência, com a nossa entrega. Eu lembrei aqui das igrejas, não só as igrejas americanas de negros, né, como também na África, né? Como eles louvam ao Senhor de uma maneira tão intensa, tão bonita de se ver. Eles são intensos, eles dançam, eles são fervorosos e muitas vezes debaixo de uma choupana, né? Debaixo de muita necessidade, de muita escassez, mas eles adoram, eles dançam, eles são felizes, são alegres na presença do Senhor, né? Então isso é contagiante, né? Essa entrega de verdade. É isso que agrada ao Senhor, né? Isso é adorar em espírito e em verdade, né? Com todo o nosso ser, né? amém. Daniel. Oi, Daniel. E aí, Daniel? Concorda ou sem corda? Oi, meu filho, como tem? Aham, sim. Tá tudo bem? Então, ouvindo. E a internet está terrível. A internet aqui da igreja não está boa. Está tão bom. Aqui, eu queria tocar num ponto que ele falou bem no começo, sobre, às vezes, a forma como as pessoas veem a adoração, né? E
eu ouvi muitas vezes, eu ainda não decidido, eu ouvi algo que eu não concordava. Alguns pastores com quem eu trabalhei diziam assim: o louvor, esse momento do louvor, isso é um preparo para a palavra. E isso matou a adoração no coração de muitos crentes na época. E eu não concordo com essa afirmação. E o louvor ele é apenas um preparo para a palavra. Não, ele é um momento único. Porque se for assim, digamos, irmão, se for um preparo para a palavra, então você já falou da palavra. Eu não preciso do louvor, eu não preciso da canção em si, eu não preciso disso. Ela vai muito além. Muitas vezes, na oração ali, você está ali, você é tocado, como o pastor Alexandre fala. Você é tocado, você se derrama diante de Deus, como ele bem lembrou do avivamento, né? Dessas avivamentos. Vocês se quebrantavam, tanto em horário da palavra quanto em horário da adoração. Na adoração, Deus também fala. Na adoração, o Espírito de Deus também se move. Eu sei que ele se move na palavra, mas eu não concordo que a adoração ela seja apenas um momento preparando os corações para a palavra. Eu concordo com isso. É uma Ele é um momento interação, único, né, pastor? É uma é uma interação, né? interação, e isso, as duas, eu acho que se completam perfeitamente. Você adora, você reconhece a grandeza de Deus. Eu vou te adorar, porque olha, tu tem feito tanto pela minha vida. Então, é um reconhecimento de quem Ele é um reconhecimento de que Ele faz, é um reconhecimento da glória, da grandeza, da majestade do Senhor. Eu vou te adorar, como vocês falaram bem aí na questão de não é para mim a adoração, é para Ele. Então, eu não tenho que escolher uma adoração. Todas que estiverem ali, que me deixaram eu vou tocar, essa eu vou te adorar, Jesus, porque eu vou adorar é ao teu nome. A, a minha adoração, ela precisa ser viva, né? Ela precisa ter essa vida de dizer, Deus, eu vou me render, eu vou glorificar o teu nome, eu vou te exaltar com tudo que eu puder, né? O reconhecimento a quem o Senhor né? Então, isso eu ouvi ali quando eu decidido que com os pastores que eu trabalhei, que eles disseram, que eles diziam isso, oh, a adoração é um preparo, apenas para a palavra, veio, né? E na época eu já não concordava, pastor. Eu não concordava com isso. Eu dizia, gente, é uma entrega que a gente tem que fazer a Deus tão profunda que não é só se preparar para a palavra, é se preparar para um momento único. Como, por exemplo, tudo bem, daqui a pouco eu vou para o culto, a gente diz, né? Mas eu tenho que me preparar para ir. Eu quero chegar no culto com louvor nos meus lábios. Então eu me preparo antes. Eu não me preparo no culto. Eu tenho que me preparar hoje e eu estou indo para o culto, eu vou te adorar, eu creio, sabe? Eu vou entregar a ti, eu vou entregar meu coração, eu vou entregar meu louvor. Isso já é uma adoração profunda. E eu estou tão preparando para uma palavra? Não, eu estou me preparando para um todo. A oferta é culto. Mas digamos, tem igrejas que tiram antes, tem igrejas que tiram depois, ok? Da palavra, ela é uma adoração. Né? Então, eu não estou fazendo aquilo para me preparar para a palavra. Né? Cada momento é um momento único. Então, a adoração é única, a oferta é única, a palavra é única, são momentos únicos que se completam na hora do culto. É um todo, é um complemento. A, a gente tem batido, eu tenho batido muito na tecla. Teve no horário, você veio cultuar o Senhor, você não veio prestar o Senhor um culto pela metade. Se você chega só na hora da palavra, o culto já começou, então você está dando pela metade. Então, chegue no horário, faça o complemento todo de cultuar ao Senhor por inteiro. Se vem uma abertura, é um culto. Aliás, o culto já começou. Depois vem aquela adoração, com aquele louvor delicioso que a gente dança celebra na presença do Senhor. Depois, no nosso caso aqui, vem informe missionário. Depois vem o momento da palavra. Depois vem o de oferta. E tudo isso é cultuar ao Senhor. Né? Então, a adoração, ou melhor, todos esses momentos são momentos de adoração ao Senhor, são momentos de entrega, momentos que a gente recebe de Deus, né? Não deixamos de receber, mas a gente tem que ter sempre a intenção de dar, não de receber. Para mim, se adorar é dar, é entregar ao Senhor. Amém. É verdade, é verdade. Só Eu, queria
Eu só queria completar uma observação sobre o que Poliana falou. É tão importante o louvor, também dentro das células, que às vezes o líder ou a pessoa encarregada de trazer o louvor está tão empolgado com o louvor que acabou de ser lançado, mas que ninguém conhece. E acontece que dentro da célula tem um monte de gente muda escutando a música. Mas se tu tá mudo, tu não tá louvando o Senhor. Se tu tá mudo, tu pode até correr atrás da letra, mas não é a mesma coisa. Por isso eu sugiro o livreto, ou usar músicas, escolher, não digo sempre as mesmas, mas fazer uma seleta de algumas músicas, 10, 15, que pelo menos rodam dentro da célula. Na minha época, as músicas eram curtas, 4 minutos terminava um louvorzinho. E a gente colocava, costumava colocar 3, às vezes 4. Hoje o louvor dura 7, 8 minutos. Se tu deixar a onda, tu só toca um, às vezes toca dois, e acabou. E a maioria, às vezes, a pessoa não está nem louvando. Então, o que é aquilo? Se a gente não louva com a boca, com os lábios, o que está fazendo? Está escutando música? Então, assim, infelizmente tem uma tendência, né, de acompanhar o estilo musical, esquecendo o motivo pelo qual estamos louvando, que é a adoração. Ainda sobre o louvor na célula, né, no pequeno grupo, Ralph Neighbor, ele vai dizer, né, que na hora da exaltação, né, na hora do louvor, ele diz assim, que é de nós para Deus. Então, ele considera que a adoração é o tempo nosso de exaltar a Deus, é da gente, de nós para Deus. A nossa entrega da nossa vida, do nosso louvor a Deus. Já na palavra, ele diz que é o contrário, é de Deus para nós. Deus falando para nós ou através de nós, né? Mas é de Deus agora falando para nós, né? Verdade. Claro que Verdade. através da palavra e através da nossa aplicação, do nosso testemunho, né, que nos edifica, né? Então, eu acho isso fantástico, né? Porque mostra que as duas coisas são importantes. Eu não gosto também dessa ideia de, o louvor é só uma preparação para a palavra. Eu acho que isso são coisas muito importantes. E o louvor é algo, é um momento especial também, assim como a palavra, a pregação no culto, mas o louvor também é algo especial, porque como diz a palavra de Deus, que Deus habita no meio dos louvores, né? E a palavra liberta, né? E a palavra fala, é Deus falando ao nosso coração. Então, são momentos muito importantes e complementares, né? Por isso eu gosto de dizer que no seu tempo a sós com Deus, você precisa ter três coisas importantes: um tempo de oração, um tempo de adoração, louvor, e um tempo de meditação na palavra. Eu conheço algumas pessoas que não conseguem colocar o louvor na hora do seu tempo a sós com Deus. Exclui uma coisa ou outra. Ou então é só louvor e não tem meditação na palavra. Então, cada coisa é importante, né? E Richard Foster, ele no livro, né, quando ele vai falar de adoração, ele enfatiza muito mais a adoração da igreja, né? É claro que a adoração é o meu estilo de vida de exaltação ao Senhor, de obediência ao Senhor, de agradar ao Senhor, que é durante todo o dia, né? Que também tem a ver com meus momentos particulares, mas também é uma prática ou uma disciplina da igreja. Que a igreja, quando se reúne, ela deve adorar ao Senhor, porque é uma experiência, digamos assim, poderosa, né? Uma coisa é eu no meu canto adorando a Deus, outra coisa é quando se reúne os adoradores, cada um com sua oferta, cada um com sua entrega, cada um com sua exaltação. Isso é poderoso. E nós não podemos abrir mão desse momento da adoração em comunidade, né? Que é fundamental. Então, não chegue atrasado no culto por achar que é só a palavra que é importante. O momento do louvor também é muito especial, porque Deus habita no meio dos louvores. Amém. Vamos dar continuidade à nossa aula, que ainda tem uma boa parte para a gente comentar. E voltando ao nosso ensino, vamos lá. Vamos falar sobre a oração. E hoje vamos trazer para vocês, né, para na sua análise, para a sua reflexão, dois pontos de vista, né? Aqui no
no começo da nossa disciplina, deixamos essa frase de Juliana de Norwich, que ela diz assim: eu sou fundamento de tua súplica. Primeiro a minha vontade, que recebas o que suplicas, depois faço-te desejá-lo. Então faço-te suplicá-lo, e tu suplicas. Como, pois, não haveria de receber o que suplicas? Né? Uma linda definição da oração. Vamos agora ver dois pensamentos. Um do Timothy Keller é um pensamento mais reflexivo a respeito da oração. O livro dele muito muito bom, por sinal, aconselho a todo mundo ler. É um livro que faz uma pesquisa muito profunda sobre a oração e sobre como nós podemos nos alcançar um nível alto de aprofundamento nela, um nível alto de engajamento nela. E mais na frente vamos falar de um pensamento que é um pouco mais agressivo, é o nosso Leonard Ravenhill, né? Que escreveu o seu livro, que no seu livro trata de forma um pouco mais agressiva, né? Ele chama um pouco mais a nossa atenção. Então, a segunda parte do nosso ensino sobre oração hoje vai trazer muitos questionamentos, né? No livro Por que tarda o pleno avivamento, ele dá um puxão de orelha muito bom, né? Bom, é um puxão de orelha santo que eu chamo, porque a gente é chamada a uma reflexão ainda maior e ele nos confronta, né, no livro dele. Hoje nós trouxemos essas duas formas de, é, de reflexão sobre a oração, justamente com essa intenção de fazer você refletir um pouco mais, né? O que diz o Timothy Keller? O que é oração, no sentido mais pleno da palavra? Orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio de sua palavra e graça, e que com o tempo vai se transformando num completo encontro com Ele. Mais tempo nós oramos, mais nos tornamos íntimos. Quando nos tornamos íntimos, a oração deixa de ser mecânica, deixa de ser um ritual e torna-se uma conversa, torna-se uma confissão, torna-se até um bate-papo com o Senhor, porque Ele quer ser nosso amigo. Não é só nosso Pai. Jesus traz para nós um enriquecimento da nossa alma através da amizade que Ele tem conosco. Aqui tem um exemplo bem clássico, né? Imagine que você recebeu o diagnóstico, tem uma enfermidade letal, que o médico lhe deu poucas horas de vida, a menos que tome determinado remédio, um comprimido toda noite, antes de dormir. Imagine que ele lhe recomenda não deixar de tomar o remédio uma noite sequer, senão poderá morrer. Você acha que se esqueceria de tomá-lo? Ou deixaria de tomá-lo algumas noites? Não. Seria tão crucial não se esquecer que você jamais deixaria de tomá-lo. É assim que o Timothy Keller enxerga a oração. Se nós não orarmos junto a Deus, não sobreviveremos a tudo que estamos enfrentando. Todo mundo enfrenta lutas. Nós sabemos que isso é real. Jesus nos alertou, né, quando disse que nós iríamos encontrar dificuldade. E são reais. E com certeza você não vai sobreviver se não com a ajuda de Deus. Nós temos de orar. Temos de orar ao Senhor. Não podemos simplesmente baixar a cabeça e esquecer, na frente da dificuldade, que isso faz parte do nosso relacionamento com Ele. A oração, ele diz, é a única porta para o autoconhecimento genuíno. É também a principal maneira de experimentarmos profunda transformação, a reordenação dos nossos afetos. Ela é o modo com qual Deus nos concede muitas das coisas inimagináveis que tem para nós. Quando você não tem esse relacionamento amplo, profundo, nós falhamos, nós perdemos a chance de ter um pai que quer cuidar de nós, né? Aliás, do ponto de vista de Deus, a oração confere confiabilidade para que Ele nos dê muitas das coisas que mais desejamos. A oração é a maneira de conhecermos a Deus, o caminho, enfim, para tratá-lo como Deus.
dá a ele a importância que ele tem. A oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na vida. Devemos aprender a orar. Nós temos que aprender. Eu, pessoalmente, mais de um ano atrás, tomei uma decisão. Foi em janeiro do ano passado, né? Eu, Alexandre sabe da minha história e tinha dificuldade, né? A orar, a dedicar um tempo de oração diário. E foi através da leitura de um livro do pastor Francis Chan que acendeu a chama no meu coração. Eu não sei explicar porquê, eu só sei que nesse livro e eu fui estimulado. Deus falou muito forte comigo. E aí, de lá para cá, nunca mais tenho deixado de conversar com o Senhor todos os dias. Hoje tenho um diário, não sempre escrevo no diário, mas todos os dias leio a Bíblia. Todos os dias escuto a música de louvor, louvo o Senhor. Às vezes estou escutando música, estou louvando enquanto estou lendo, estou louvando os salmos, uso os salmos para louvar o Senhor. A minha forma de relacionamento com Deus mudou de 360, não, 180 graus, porque 360 dá a volta completa, né? 180 graus. Mudei completamente. Hoje não consigo ficar sem orar de manhã. Quando não oro, sinto um incômodo muito forte e me sinto em falha com o Senhor. Porque talvez Ele quer falar alguma coisa para mim, quer trazer algum conforto ao meu coração, e eu deixei de fazer isso. Deixei de falar com Ele. E talvez eu fico o dia angustiado, e teria sido necessário simplesmente falar com Ele, e teria me passado com tranquilidade, e teria passado um dia muito melhor. E além de tudo, quando você está em conexão constante com o Senhor, até o pecado vai embora, que não tem como se aproximar de você, que você está tão perto de Deus que ele não consegue se aproximar de você. Então, também nesse aspecto, acredito que a disciplina da oração é uma disciplina preciosa para nós. O apóstolo Paulo aqui não vê a oração como um simples modo de obter coisas de Deus, mas como uma maneira de obter mais do próprio Deus. É o que eu acabei de falar, né? Estando mais em contato com Deus, eu consigo saber dele, consigo sentir dele, consigo acalmar meu coração e Deus fala comigo através das pessoas, através da Bíblia. Tem momentos que eu tive necessidade de uma palavra, estava lá na Bíblia. E aquela palavra fez eu derramar a lágrima do coração porque era a resposta que eu precisava. E não foi só uma vez. Então, realmente, nós orando ao Senhor, tendo esse tempo de reflexão, esse tempo a sós com Ele, nós conseguimos transformar nossa vida. A oração aqui diz, é uma luta para se apegar a Deus. Como na antiguidade, as pessoas se agarravam ao manto de um grande homem ao lhe fazer uma súplica. Ou como nos tempos modernos, abraçamos alguém para demonstrar amor. Hoje eu sei muito bem o que significa isso. Aconselho a todos, se ainda não estão nessa jornada, ou se vocês conhecem alguém que não está, faça o que fiz, transforme sua jornada, transforme seu dia. Porque não é somente a leitura da palavra, é o relacionamento que hoje tenho, que eu nunca tive, e que Deus veio me... Ele sabia que eu precisava dele. Ele veio me incomodar. Foi através da leitura de um livro, mas foi a minha virada. E hoje preciso, hoje anelo, hoje anseio quando o sol amanhece, quando o sol nasce, e eu vejo a minha Bíblia, assim, tomo um café, estou lá falando com o Senhor. Porque é o meu encontro diário, eu não abro mão disso, né? Aqui diz uma coisa interessante, o ministro pode encher os bancos da igreja, se ele é um bom, né, bom marqueteiro, né? A lista de membros pode encher a boca do público, mas aquilo que ele é quando está de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, em secreto, isso é o que ele é nada mais. Então, toda a fachada que nós temos, todas as vezes, nossos comportamentos são reduzidos a nada, porque nós somos o que nós somos na frente de Deus, de joelhos, na frente dele, na nossa intimidade. Nós somos isso. Para Deus, né? Para descobrir seu verdadeiro eu, olhe para aquilo em que gasta tempo pensando quando ninguém está olhando.
quando não há nada forçando você a pensar em alguma coisa em particular. Em ocasiões assim, seus pensamentos se voltam para Deus. Talvez você queira ser visto como uma pessoa humilde, sem grandes pretensões. Mas será que toma a iniciativa de confessar seus pecados a Deus? Quer ser visto como alguém feliz, positivo? Mas será que costuma agradecer a Deus por tudo que tem e louvá-lo pelo que Ele é? O teste infalível da inteligência espiritual, diz Jesus, é a sua vida de oração privada. Muitas pessoas oram por exigência de expectativas culturais ou sociais, ou talvez pela ansiedade provocada por circunstâncias difíceis. Mas aqueles que vivem de fato o relacionamento com Deus, como Pai, no entanto, internamente haverão de querer orar. E, portanto, orarão ainda que nada ao redor os pressione nesse sentido. É como me estou sentindo hoje. Eu não tenho nada de pressão, eu sei que sinto vontade, anelo, como eu falei, vontade de orar. Eu espero que você sinta o mesmo. Essas pessoas buscarão orar mesmo em tempo de aridez espiritual, quando não houver qualquer atribuição social empírica. A gente busca o Senhor incessantemente. Priorizar a vida interior não significa ler uma vida individualista. No meu caso, por exemplo, vamos continuando no meu exemplo. Não é que eu deixo de viver, mas eu tenho o meu tempo a sós com Deus que não troco com nada. Conhecer melhor Deus da Bíblia não é coisa que se consiga sozinho. Também envolve a comunhão da igreja, né? Então tem toda a congregação que está junta, a participação na adoração comunitária, a devoção privada, assim como a instrução na Bíblia, a escola bíblica, a meditação em silêncio. E no centro das várias maneiras de conhecer a Deus está a oração, tanto pública quanto privada. É perfeitamente possível ser buscado teologicamente perfeito e sincero nas orações públicas, sem cultivar uma vida particular de oração que seja rica. Então, esse é mais um detalhe. Eu, ano passado, conto mais um episódio da minha vida, porque eu tinha dificuldade de orar de forma natural em público e orava mecanicamente. Eu fui pregar numa igreja ano passado, ou ano retrasado, na verdade, não foi ano passado. E quando eu terminei a minha pregação, eu orei. Mas quando terminou a oração, minha esposa me olhou e disse: Tu tem que aprender a orar. Porque tu ora, porque tu sabe, tu tem um entendimento, mas tu não tem relacionamento com o Senhor. E de lá para cá, a minha vida mudou completamente, né? Aqui diz, não se pode forjar o tom inconfundível da realidade que subvém de quem fala com Deus. E não para Deus. Eu falava para Deus. Eu não falava com Deus. Eu não tinha um relacionamento com Deus. Então, o que eu digo para vocês, busquem esse relacionamento com Deus. Não busque só falar para Ele as coisas que você precisa. A profundidade da oração privada e da oração pública crescem juntas. A minha oração pública carecia da oração privada. Quando você tem uma oração pública que não é à altura, busque na oração privada, se você está tendo esse relacionamento com Deus. Porque uma chama a outra. A minha oração pública não espelhava uma oração privada, não tinha. Hoje, se eu fosse orar em público, eu teria o relacionamento de Deus no privado e as duas cresceriam juntas. Então, isso é muito importante. E agora vamos ver o pensamento agressivo, come o Shaw. O Leonardo Ravenhill, no seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele puxa a nossa orelha. Como cristãos, puxa a orelha de todos. Ele diz assim, os dois requisitos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor. Ambos nascem da oração e dela se nutrem. Olha que expressão, ela se nutre da oração, vive da oração. O ministério da pregação é de poucos. O da oração, a mais importante de todas as atividades humanas, está aberta a todos. Você pode ser um bom pregador, e acredito que pregador não é para todo mundo. Você pode conhecer muito da Bíblia, pode conhecer muito de Deus,
Mas se você não tem o dom de ensinar, se você não tem a capacidade de pregar, você corre o risco de se perder, de desviar do caminho, perder o foco, querer falar mais do que é necessário, ou não falar de forma completa. O ministério da pregação realmente é de poucos, não é todo mundo. Hoje temos cursos, existem cursos para você aprender a melhorar a sua dialética, a sua forma de falar, mas com certeza a oração, por ser um momento a sós com o Pai, com Deus Pai, com Jesus, pelo Espírito Santo, é uma atividade que não requer preparação. Você fala ao Senhor, e o Senhor conhece muito bem você. Conhece tão bem você que não precisa se preparar, não, vou vestir essa roupa, ou vou fazer esse curso. Não precisa. A oração é a conversa sua com Deus. E Deus aceita do jeito que você é. Não importa se você é uma pessoa normal, se você tem algum transtorno, se você tem alguma síndrome, se você é uma pessoa especial. Deus ama você do jeito que você é. Então, nessa hora, a oração é a coisa que todo mundo pode fazer, porque Deus a aceita do jeito que nós somos, né? Embora a igreja seja pobre sobre muitos aspectos, ele é mais pobre ainda na questão da oração. Hoje contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muitas que contribuem, mas poucas que oram, né? Muitas dão seu dízimo, oferta, mas não querem se envolver em vigília ou em oração. Muitos pastores, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitas que interferem, mas poucas pessoas que intercedem. Esse é forte, gente. Muitas que escrevem, poucas que combatem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes da batalha. E tem uma notícia muito ruim aqui. É bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje. Não está afetado. O mundo dele, que ele está criando, o exército infernal, não está preocupado. A experiência do passado, dos vários avivamentos que já tiveram, das várias pregações poderosas que nós tivemos, o levou a regimentar todos os exércitos infernal para lutar contra o grande que ora. Mas se o grande chega na hora, não é um problema para ele. Os crentes de hoje não têm muito conhecimento da prática espiritual de ligar e desligar. Tudo que será ligado na terra será ligado no céu. E tudo que estiver desligado da terra será desligado do céu. Embora essa responsabilidade nos tenha sido delegada por Jesus. O que tu ligares na terra, né? Você tem feito isso? Deus não desperdiça seu poder. Se você não quer usá-lo, Deus dá para quem quer usar. Se quisermos ser poderosos na obra dele, temos que ser poderosos com ele. Nós precisamos estar junto a Deus na batalha. A oração, ela é profundamente simples. Olha que definição. É ao mesmo tempo profunda. É uma forma de expressão tão simples que até uma criancinha pode ser citada. A gente falou agora, né? A gente falamos aqui. Nós falamos aqui agora. Não importa quem nós somos, Deus aceita a nossa oração. Mas ela é tão sublime, como diz aqui, que ultrapassa os recursos da linguagem humana, esgota seu vocabulário. Você pode orar por horas, até o ponto que não tem mais palavras para falar. E aí você vai falar em línguas, você vai falar com seu coração, até o seu silêncio vai falar. Lançar diante de Deus uma durante de palavra não irá necessariamente impressioná-lo ou comovê-lo. Diz que Deus não se comove, não se impressiona com nossas lágrimas. Ele se impressiona com a nossa fé. Uma das orações mais significativas do Velho Testamento foi a de Ana, diz que seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. E, de fato, ela não tinha grandes dons de oratória, como nós falamos há pouco. Você pode ser um bom pregador, mas como é que está a sua oração? Né?
Sem dúvida, existem gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo se dá o trabalho de continuar nossa oração no ponto em que as nossas palavras terminam. No ponto em que nós queremos controlar o que estamos falando e que queremos controlar a nossa conversa com Deus. Quando nós paramos de fazer isso, o Espírito Santo toma a frente. Ele é talvez o momento mais importante da nossa oração, em que Deus nos vê como somos. Nós pelas palavras que lançamos para Ele, ou pelas nossas posturas que temos. Oramos com uma atitude tipo, o que vier está bom. Muitas vezes temos deixado tudo ao acaso, né? Nossas orações não nos custam nada. Me lembro de Davi, que não queria aquele campo para criar um altar para Deus que fosse dado. Não vou fazer um altar num campo que não me custou nada, né? Às vezes nem mesmo demonstramos forte desejo de orar. Fica tudo na dependência de nossa disposição. E por isso oramos de forma intermitente e espasmódica. Às vezes passamos 3 minutos, olhamos o relógio, meu Deus, já estou indo embora. E aí, às vezes, a gente fala, e não quer esperar a resposta de Deus. Aí depois a gente diz que Deus não fala comigo. Será que tu espera a resposta dele? Quando vi aquele avivamento enviado por Deus, direto dos céus, como nós vimos agora em Asbury, em poucas semanas desfará os males que o pernicioso modernismo levou anos elaborando. Deus, a oração de Deus é poderosa para derrubar todas as artimanhas do inimigo. E quando soprar essa ventana do Espírito, os enganosos doutores de divindades verão derrubar-se a casa que edificaram sobre a areia, as interpretações humanas da Bíblia. Esse tal de cristianismo liberal, né? Por exemplo. Paulo se mostrou excepcional em meio ao sofrimento, que lhe era imposto por outros, mas também foi excepcional na oração, que praticava por decisão pessoal. Os exemplos das orações de Paulo, nós conhecemos ao longo do Novo Testamento, são orações longas, poderosas, feitas em todas as direções. Nada e ninguém ficava fora das orações do Paulo. Ele intercedia por todos, indistintamente. A oração desenvolve em nós o tônus espiritual, mas também nos acarreta mais sofrimento. Dá-nos resistência espiritual e nos faz crescer em santidade. Faz-nos fortes no espírito e traz sobre nós o fogo. Mais tempo de oração você tem, mais tempo de dedicação a isso, mais você sentirá a presença do Espírito. O princípio da igreja de oração é o mesmo da colheita. Se semearmos pouco, colheremos pouco. Mas se semearmos com abundância, colheremos abundantemente. O problema é que muitos estão querendo colher muito sem ter aplicado muito, né? Essa é uma reflexão que deixo para nós. E antes de continuar, alguém quer sente no coração de comentar alguma coisa sobre oração, alguma coisa que não foi clara? Por favor, fale porque é importante. Se não Essa tiver, aula, essa aula a gente dá um reforço novamente na oração. Apesar que o tema maior dessa aula hoje foi a adoração, mas a gente volta a falar da oração porque a oração é o carro-chefe. A oração é a disciplina mais importante. E a adoração, ela também nos leva a uma vida de oração e vice-versa. amém. Então, oração, e a gente não podia deixar de falar dessas considerações de Timothy Keller e de Leonardo Ravenhill, né, que são dois grandes autores nessa temática também da oração. E muito interessante a gente poder novamente ser instigado, né, animado Confrontado, a ter né? a ter uma vida de oração, porque
a oração faz toda a diferença na nossa vida e as duas coisas caminham juntas, né? Adoração e oração, né? É a nossa intimidade com Deus, a nossa resposta a Deus, é a nosso diálogo com Deus, nossa interação com o Senhor. Então, eu também coloquei algumas coisas interessantes, né, que eu vi nessa fala, né, nesse estudo, que orar é dar continuidade a uma conversa com Deus. Se Ele é o nosso melhor amigo, então a gente vai estar sempre continuando essa conversa, né, a falar e a ouvir dele. As duas coisas são importantes, como foi dito, né? Então, não é só falar, é falar, mas também ouvir Deus. É uma interação gostosa, né? E Deus está sempre interessado em falar conosco, né? Para o nosso bem, para nos dar direções. Também achei interessante a frase: oração não é um modo de obter coisas de Deus, mas um modo de obter mais de Deus. É claro que nós também pedimos coisas de Deus, claro, né? A gente pede coisas a Deus, mas orar não é só pedir, além disso, é ter mais de Deus na nossa vida. Esse final de semana eu tive uma experiência interessante com oração. Na madrugada de sexta para sábado, né? Eu estava meio que no sepulcro, né? nesse feriadão de Páscoa, né? Eu estava assim meio que, meu Deus, fui dormir chorando, colocando algumas necessidades diante de Deus, alguns pedidos, clamando a Deus por alguns sinais, algumas respostas, e fui dormir meio que birrento, né? Como se diz, né? Diante de Deus, Senhor, por que tu não responde, Senhor? E estava assim meio nessa birra com Deus, né? Ah, Senhor, não é possível. Dá um sinal do teu cuidado. E estava meio que assim choroso. E aí foi interessante que no próprio sábado, né? Só que à noite Deus respondeu de uma maneira assim pontual, né? Foi um sinal pontual para eu não ter dúvida, né? E foi no mesmo dia, né? Um de madrugada, né? A minha oração foi de madrugada e Deus respondeu no próprio sábado, só que à noite. E, claro, a gente pede coisas a Deus e Deus é fiel para nos abençoar, Ele sabe nossas necessidades, Ele sabe o que precisamos e mesmo assim Ele quer que a gente peça, né? Mas, claro que o mais importante não é apenas receber as bênçãos de Deus, é ter Deus, isso é maravilhoso. É ter Ele como nosso pastor, né? E nada nos faltará. Então, a gente deve pedir sim a Deus as coisas, mas claro, o mais importante é ter Ele, né? Porque Ele é Deus maravilhoso e Deus que sabe tudo que a gente precisa, né? E um outro ponto também interessante é quando Leonardo Ravenhill diz que visão e fervor nascem da oração e dela se nutrem. Então, o fervor e a visão, né, vem de uma vida de oração. Então, meu Deus, quando Deus me respondeu no sábado à noite, né, eu saí com mais fervor e com mais visão, né, de Deus. E Deus, ele é um Deus que se importa com as nossas necessidades, né? E também achei interessante quando diz assim: muitos querem só organizar, mas poucos querem agonizar. Então, orar, né, é esse agonizar diante do trono de Deus, né? Suplicar a Ele, é entender que Ele vai suprir nossas necessidades e Ele tem tudo que a gente precisa, como Ana, né? E ela agonizou diante do Senhor, sem palavras, mas ela estava conversando com Deus em silêncio, né? E Deus ouviu a sua oração. Maurício? Oi. Não, tinha acontecido um probleminha aqui, mas tudo bem. Tô Ok. aqui, perdão. Um contratempo aqui. Alguém quer comentar Daniel, mais Daniel alguma quer coisa? falar? Eu sei. Vamos lá. Eu acho que o pastor Alexandre falou tanta coisa também que eu tinha notado, e ele falou, ele disse, dentro de Deus, sabe? Como o Espírito de Deus faz, né? A gente acaba sentindo, né, mesmo. Mas, assim, eu amei também organizar, música era organizar, palco é agonizar. É uma realidade que a gente vive todos os dias. Às vezes você tenta
se avivar e avivar os outros, né? Fazer aquela convocação para a igreja, em oração e tal. E você percebe que poucos respondem a isso. Muito poucos respondem a isso. Né? Diante das pessoas que a gente tem, você percebe que, bem, muito mais poderiam responder a essa oração, a falar, agonizar diante de Deus, clamar mesmo, e entregar sua estar em oração, né? Entregando a minha vida diante do Senhor, dizendo, Senhor, a nossa vida tem que ser uma vida de intensa oração e adoração, né? E esse final que você falou ali, né? Sobre a questão da semeadura, eu lembrei bem que eu gosto muito de suco. Então, às vezes, eu comento para os meus filhos, eu digo assim, se eu tivesse, eles perguntam, pai, como eu gosto de suco, eles dizem, pai, se você pudesse ter no quintal de nossa casa, ó, um tipo de fruta que fizesse suco, qual você queria? Eu disse, todos, porque eu gosto de todos os sucos, e para mim não existe um suco da fruta que é ruim. E quando a gente planta ali no nosso quintal, o único que colhe é você. Quando eu planto no meu quintal, eu tenho um pé de coco que eu colho aquela água maravilhosa. Então, assim, quando a gente planta no nosso quintal, nós colhemos. Então, dessa mesma forma, é a oração como semeadura. Quando a gente está na presença de Deus, quando a gente vai orar, a gente está sempre plantando ali. Por mais que a gente não tenha a intenção de plantar, mas é o que estamos fazendo. Estamos plantando sobre a nossa vida. Né? A oração é essa semente que a gente planta e um dia a gente vai colher. É impossível a gente se achegar a Deus e não receber de Deus alguma coisa. Testemunho do pastor Alessandro, de quem estava lá, foi meu Senhor. Né? E é tão gostoso ouvir, sabe? E o Deus que responde está ali, respondendo, porque ele plantou diante do Senhor. Né? Ele foi lá e plantou. E às vezes a gente não tem essa percepção de que a gente está plantando algo. Eu acredito, pastor, que o simples fato de estarmos ali em oração, a gente já está plantando, já é uma semente, né? E a gente vai colher. É a lei da semeadura, né? Você semeia, você colhe. E diante de Deus, eu creio que todas as vezes que nós vamos lá em oração, a gente só está o tempo todo plantando, 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 ainda que em lágrimas, em adoração, em leitura de palavra, em um livro que se lê, a gente está ali plantando diante do Senhor. E vai chegar um momento que a gente vai colher, sim, a presença majestosa do Senhor, a vida de Deus em nossas vidas. Eu creio que a gente vai colher tudo isso, né? Mas tem que ter essa perseverança. Eu digo até o que eu faço aqui, agonizar, né? É questão do agonizar, de mesmo não querer estar lá, de mesmo às vezes dizendo assim, Senhor, eu estou aqui, mas está lá. Deus está vendo essa agonia, né, de hoje a carne está querendo dizer não, mas eu estou aqui, eu vou ficar. E muitas vezes a carne vai dizer, sai, você não está sentindo nada, não há mover nenhum. E a gente diz assim, eu vou ficar, eu vou permanecer. É aquilo que a palavra de Deus diz, aquele que anda no Espírito não vai satisfazer os anseios da carne. É aquilo que Paulo nos ensina bem. Então, assim, a gente dizer assim, eu vou andar, eu vou caminhar, eu não vou sair daqui não, tá? Quer que eu saia, que eu faça outra coisa, mas eu vou ficar. Eu estou plantando e eu vou colher vida de Deus. E vou dar testemunho dessa vida de Deus. Amém. 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 Vamos continuar, que agora estamos no horário hoje, né? A parte Mas final, né? Vamos lá para vamos lá. as partes finais. Esse artigo é do nosso querido pastor Alexandre Cavalcante sobre Jesus Cristo, é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. O Salmo 23, um dos textos bíblicos mais conhecidos, retrata a confiança de Davi em Deus. Assim como uma ovelha diante do seu pastor. Como as palavras desse salmo, somos consolados pelo cuidado e bondade do Senhor para com o seu povo. As ovelhas dependem totalmente de seu pastor para sua necessidade do dia a dia. Um pastor responsável protege suas ovelhas contra animais ferozes. O pastor tem uma grande importância para que a ovelha seja bem alimentada, saciada
restaurada, guiada, liberta dos males, acalentada diante dos perigos, disciplinada, segura, consolada, enfim, cuidada com muito amor. De fato, uma ovelha com um pastor assim é muito abençoada, pois nada lhe falta. A presença de seu pastor faz toda a diferença em sua vida. O povo de Israel conhecia muito bem esse salmo. Quando depois de cerca de 1000 anos após ter sido escrito por Davi, ouviu a declaração de Jesus Cristo, o Deus encarnado. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém se compara ao pastor Jesus. Ele é perfeito, infalível e plenamente confiável. Que maravilhoso é saber que temos o Senhor Jesus como o nosso bom pastor. Ele já provou quanto nos ama, pois morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Como somos preenchidos de paz e de alegria por sabermos que somos de Cristo. Nossa alma encontra nele satisfação, cuidado e segurança. Sua palavra orienta, disciplina e ilumina nosso caminhar. Sua presença nos envolve com amor. Dessa forma, só podemos expressar com imensa gratidão. O Senhor Jesus Cristo é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Vamos ver a ilustração e reflexão de hoje sobre um velho carpinteiro, né? Ele estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o serviço de carpintaria e de construção de casa e viver uma vida mais calma com a sua família. Claro que ele sentiria a falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um dos seus melhores empregados e pediu a ele que construísse uma última casa como um favor especial. O carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Ele tinha já se aposentado mentalmente, né? Ele não se empenhou no serviço. E se utilizou de mão de obra e matérias-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro. Disse: essa é a sua casa. Meu presente a você. Que choque. Que vergonha. Se ele soubesse que estava construindo a sua própria casa, teria feito completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. Agora, ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. Nós construímos nossa vida de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes, nós não empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque, nos olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você como um carpinteiro. Pense sobre a sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa sabiamente. É a única vida que você construirá. Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje. Essa é a nossa ilustração. Vamos às nossas ferramentas, né? Vamos colocar duas ferramentas que são muito importantes, porque a primeira é o exercício de foco, ela nos ajuda a entender o que realmente importa, né? E a outra é a agenda semanal, né? Para ter uma vida regrada, né? Tanto em termos espirituais quanto pessoais, né? Com a igreja. No exercício de foco, a nossa sugestão é de colocar numa folha 16 atividades que você acha são importantes. Depois de ter elencado 16 atividades, E, escolha. Maurício, Diga, meu Maurício, amigo.
só destacando, né, que aqui o foco desse exercício é para a sua vida cristã, né? Então, você vai elencar, né, 16 atividades que têm a ver com sua vida cristã, seja pessoal, seu tempo com Deus, seu momento de meditação, pensando nisso, né? Objetivos, Também ler livro. familiar, culto doméstico, discipulado, e igreja. Então, tudo que tem a ver com vida espiritual, você vai elencando o que é que você faz regularmente, né? Mas tudo focado na sua vida cristã. Porque essa é uma ferramenta que a gente passou lá para quem fez o módulo de mentoria, né? Só que Correto. aqui a gente está focando na vida cristã. Então, se você já fez esse exercício lá em mentoria, agora você vai fazer ele de novo, só que focado em tarefas da sua vida cristã. Então, pode colocar aqui objetivos, orar mais, né? Adorar melhor o Senhor, ler um livro, ler mais a Bíblia, aprender a orar de joelhos, às vezes a gente costuma orar somente sentado na cadeira. Enfim, são as atividades que você quer para melhorar a sua vida de oração e a sua vida cristã. Dessas 16, você escolhe as 8 que você acha serem mais importantes. Depois de feita essa seleção, você escolhe as 4 dessas 8 que você achou que era mais importante. E por fim, as 2 que são mais importantes entre as 4. E dessas 2, você vai selecionar uma só, que é o foco principal. É o que realmente importa nesse momento, que está no seu coração. Se você fizer isso em função, baseado numa oração, para cada item que você colocar, pedir aconselhamento ao Senhor, Ele vai indicar para você quais são as atividades que são menos importantes e qual é o foco principal. Paralelamente, temos a agenda semanal, outra ferramenta sempre baseada na vida cristã. Então, horário da célula, horário do discipulado, seu tempo com Deus, seu compromisso com a igreja onde você congrega, 7 atividades, se você faz parte de um ministério, se você faz parte de um grupo, pode ser um grupo do louvor, pode ser um grupo de ação social, pode ser um grupo de ensino, como eu, por exemplo, faço parte de um grupo de ensino na igreja onde eu estou. Fixar horários, compromissos. Se você estiver no louvor, por exemplo, tem sempre ensaios, né? Antes do domingo. Então, marque os seus ensaios. Marque os seus discipulados. Veja ao longo da semana quais são os seus compromissos. Porque foco é importante. Disciplina, mais ainda. Tudo bem? Vamos continuar? A nossa dica de livros são livros que foram usados para gerar essa nossa aula. Eu consigo esses 3 livros em PDF. Eu sou um fã de ter livro no papel, na mão. Mas em alguns momentos, né, precisei usar livros em PDF. Então, vamos colocar um PDF, o livro dentro do grupo, para vocês poderem ter essa oportunidade de lê-los, beleza? E cada um é uma jornada, garanto a vocês. Plano Avivamento é um livro que joga uns baldes de água gelada no nosso coração, na nossa alma. O de Timothy Keller é um livro que fala sobre oração e é um passeio, uma jornada sobre a interpretação da oração e adquirindo intimidade com Deus. O que nós colocamos aqui foram verdadeiramente pequenas coisas, pequenas gotas, né, de uma sabedoria muito maior. E a surpreendente graça das decepções, usada para a nossa aula de adoração, vocês vão se surpreender com as formas que o Joan Koesler coloca você em contradição, primeiramente, com Deus, para depois você dar a solução e ver o amor de Deus derramado em cada capítulo. É uma delícia ler esses livros. Sou suspeito de falar porque li os 3, mas são bons mesmo. A nossa dica de filme hoje são 2 filmes. O filme Você Acredita, eu encontrei no YouTube, vou passar para vocês, tem 3 links. Por que 3 links, Maurício? Porque pode ser que um não roda ou corta, enfim.
ou pode ser que seja tirado do ar. Então, você tem 3 livros, tem 3 links para assistir a esse filme, você acredita, e vale a pena assistir mesmo. E o filme de Ressurreição é um filme, é só muito interessante. Fala do centurião que foi investigar o que aconteceu com as guardas quando Jesus ressuscitou, as guardas ficaram no chão e a pedra foi tirada. Ele foi o policial, vamos dizer assim, da antiguidade, que tinha que descobrir o que realmente aconteceu. E o que aconteceu, ele vai descobrir quem é Jesus no final. Muito bom mesmo. Esse se encontra na Netflix, eu não encontrei em outro lugar. Acredito que vale a pena assistir os dois, né? São muito bons os dois. E o nosso vídeo de pregação, o nível profundo de consagração do pastor Luciano Birá, é a nossa indicação de hoje, né? Uma pregação muito boa sobre o conceito de consagração, né? Ligado também à adoração, ligado à oração. Tudo tem a ver com o que temos falado hoje, né? O título aqui é Entrega Total. É o que vamos fazer ao Senhor, né? De acordo com a nossa dedicação, nosso comprometimento com o Senhor. Essa era a nossa aula de hoje. Agradeço a todo mundo por ter participado. Vou desligar a gravação.